Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais esta edição, a este nosso encontro semanal para o estudo do livro Perispírito. Nós agradecemos ao canal, nosso amigo Davi Ascenso, ao programa Espiritismo e Vida e a todos os amigos que nos acompanham e que nos acompanharão, né, nas gravações. Nós estamos hoje iniciando, né, um novo item no capítulo 5 que fala das provas do perispírito. E nós falaremos hoje da questão dos desdobramentos. Já falamos, né, no início deste capítulo da questão da ontogênese, da formação do corpo humano, né, da matriz que faz a gestão desta formação. Nós falamos na sequência das materializações, né, e hoje começamos a falar do desdobramento. Nós partilharemos então, né, o nosso visual e gostaríamos, né, claramente de indicar que nós podemos claramente assistir, né, as, as, as aulas, os encontros, da forma que nos interessa. Se temos interesse por um assunto, né, isto podemos fazê-lo. Se não, obviamente seria ideal, né, irmos acompanhando a sequência, mas fica aí ao critério de cada um. Então, hoje nós falaremos dos desdobramentos, né, que é esta capacidade humana de tornar-se dois, digamos assim, né, de afastar-se do corpo e mesmo num certo grau mais avançado de apresentar-se, né, diante dos outros, visível e às vezes até tangível. Então, os desdobramentos são um aspecto muito interessante da mediunidade, né? E o Dr. Zalmino Zimmermann, ele faz uma divisão, né, da natureza das provas. Nós já começamos a falar aqui do desenvolvimento ontogênico, já falamos da materialização e falaremos hoje do desdobramento, como já indicamos. Quando nós falamos de desprendimento e desdobramento, nós espíritas sabemos o que é isso, né? Nós sabemos que o fato do espírito poder afastar-se do corpo, separar-se do corpo, é algo muito natural, porque nós temos a concepção de que o ser humano é formado de, né, espírito, perispírito e corpo físico. E nós sabemos igualmente que este laço não é um laço que não possa ser flexibilizado, digamos assim. Então, nós vamos ver que é possível tanto o desprendimento quanto o desdobramento. As duas coisas não são necessariamente a mesma coisa, mas nós veremos que o desprendimento é uma etapa do desdobramento, se assim podemos dizer. O desprendimento é o ato de soltar-se. Então, é um fenômeno, né, básico, né, aliás, em todos os processos mediúnicos ou de simples percepção do mundo espiritual, visto que esses só se viabilizam graças a uma certa capacidade que tem o perispírito de desamarrar-se, por assim dizer, das teias físicas, tornando-se, por isso, mais sensível. Então, aqui nós temos um aspecto muito importante, porque o desprendimento, essa capacidade de liberar um pouco o perispírito das amarras físicas, está na base, na verdade, de todas as manifestações mediúnicas. Justamente porque nós temos essa capacidade, né, de expandir o perispírito ou de
flexibilizar as amarras que o prendem ao corpo físico, que ele pode entrar na dimensão espiritual ou sentir mais acentuadamente a dimensão espiritual. Esses estudos são estudos que vêm, inclusive, né, da expansão da sensibilidade do engenheiro Albert de Rochas, trabalhos feitos por outros pesquisadores no início, né, do espiritismo, dos grandes nomes da pesquisa. E eles já indicavam, né, essa capacidade que nós temos de expansão, de deslocamento do perispírito, de desprendimento do perispírito. O desdobramento, por sua vez, que, né, o nome quer dizer fazer-se em dois, desdobrar-se, propriamente implicaria um desenvolvimento do processo de desprendimento. Então, o desprendimento seria uma etapa inicial, né? Inerente, como visto, a todo fenômeno mediúnico, com uma emancipação maior do espírito em relação à organização física, propiciada por condições perispiríticas especiais, ensejando o surgimento de uma outra forma corporal semelhante à do seu corpo físico, duplicação corpórea, a ocupar ou aparentando ocupar também um lugar diferente daquele em que está o corpo. É o fenômeno da bilocação. Bom, vejamos que a doutrina espírita é a única capaz, né, de explicar, na verdade, estes fenômenos que fazem parte da história da humanidade e, sobretudo, da história do cristianismo, né, da igreja. Nós vemos um número muito grande de santos que foram capazes de apresentar este fenômeno, a bilocação, né, estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, a doutrina nos explica que isto é porque, né, esta pessoa tem uma capacidade de afastar-se, né, do corpo físico e ir ao ponto de torná-lo tangível muitas vezes. Nós veremos que o desdobramento, né, pode se fazer de muitas maneiras, né? Ele pode ter características muito variadas e nós falaremos um pouco disso. Mas já fica claro para nós aqui, né, que a doutrina nos explica muito bem que isto se deve ao fato de que nós temos, né, esta capacidade de desprender o perispírito, né, e manipulando as capacidades do perispírito, somos capazes, né, de duplicar a nossa aparência e muitas vezes mesmo torná-la capaz de agir no mundo físico, né? Há casos muito claros disso. Então, nós falaremos um pouco, né, do que é tudo isso, né? E nós temos que nos referir claramente ao que nos diz o codificador nesse capítulo extraordinário do Livro dos Espíritos, que é o capítulo da emancipação da alma, onde ele fala dos sonhos, né, da catalepsia e tudo mais. O espírito recobra a sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar. Todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece, né, servem para este momento de desprendimento, de liberdade. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, e quanto mais fraco estiver o corpo, mais o espírito estará livre. Então, é quase que uma lei matemática, né? Uma lei de proporção inversa. Quanto mais fraco estiver o corpo, e em que momentos o corpo está fraco? Em momentos de doença, de fadiga extrema, de situações emocionais muito intensas, no momento do sono, né? Então, nos transes mediúnicos, no uso de substâncias, né? O álcool, drogas que podem favorecer esse estado de desprendimento.
Então, quanto mais o corpo estiver numa condição de perda de controle, né, mais o espírito se sentirá livre. O que não quer dizer necessariamente, né, que tudo isso é bom, né, e que é o ideal a ser feito. Há situações que são naturais, né, e há outras que são provocadas. As provocadas podem trazer um certo perigo, né, como o uso de drogas e coisas do tipo. Mas o fato é que o codificador vai nos dizer que desde que o espírito tenha, né, um momento de liberdade, o corpo está arrefecido, está cansado, está doente, está fora de controle, né, o espírito tem um momento de expansão, de liberdade que ele muitas vezes aproveita, quase que de maneira inconsciente, né? Porque nós nos acostumamos à vida física, mas concretamente, interiormente, nós sabemos que estamos presos, né, aqui na vida física. Então, isto dito, né, nós podemos certamente considerar, né, que as variações do desprendimento, né, e do desdobramento são muito variadas, né? E se elas são variadas em termos de, nós falaremos disso já já, das variações dos fenômenos em si, elas também são variáveis na dimensão dos níveis de consciência. Então, nós temos, né, na psicologia tradicional, nós falamos dos níveis de consciência, né, do subconsciente profundo, do subconsciente, do consciente e do superconsciente. Isto é uma coisa, né? Esses seriam os nossos estados de consciência pessoais, né? Outro é dizer que uma pessoa está num estado de consciência inconsciente, semiconsciente ou consciente. Dando um exemplo, né? O problema aqui é que nós temos a mesma palavra para duas coisas diferentes. Na psicologia, nós diremos subconsciente quando você está, né, num nível abaixo da consciência. O estado de vigília, o estado de o que nós sabemos, percebemos, vemos, né? Mas nós temos um inconsciente, né, que podemos chamar aqui tanto o subconsciente quanto o subconsciente profundo. Freud e Jung chamariam de inconsciente, né? Então, são aqueles conteúdos do psiquismo que nós não temos acesso, senão de modo indireto, através de sonhos, imagens, né, símbolos. E são esses estados com os quais trabalha a psicologia, né? Nós podemos ir explorar por hipnose memórias que estão inconscientes para a pessoa. Já os estados de consciência, uma pessoa que está dormindo está inconsciente, né? Uma pessoa que está começando a dormir ou começando a acordar está semiconsciente. E uma pessoa que está acordada, plenamente em vigília, está consciente. Então, aqui nós temos que tomar cuidado para usar os termos de maneira apropriada, né? Por que estamos falando disso? Porque uma pessoa que se desprende, em que momentos, por exemplo, o desprendimento pode acontecer? No momento de semiconsciência. Já notou aquele susto que a gente leva, né, que nós levamos no momento que estamos quase dormindo, né, que nós sentimos que estamos saindo do corpo? Ou já aconteceu, né, com muitos de nós, de nos sentirmos, eu pessoalmente lembro de uma experiência dessa, né? Eu estava cochilando no sofá, né, depois do almoço, e é como se eu estivesse vendo tudo o que estava acontecendo, embora dormindo, né? E num certo momento eu me vi, né, deitado no sofá e olhando algo em cima da mesa, né? E aí eu me dei conta daquilo e provavelmente voltei, né, para o corpo,
porque eu acordei. Então, nós percebemos, né, que tanto o desprendimento quanto o desdobramento vão se fazer em certas situações de consciência, né? Uma pessoa pode se desdobrar, aparecer para outras pessoas, voltar ao corpo e não ter consciência disso. Mas as pessoas a viram e podem dizer: olha, o que vocês estavam fazendo lá? Né? Então, aqui são os estados de consciência. E pode haver um médium, né, como nós veremos casos de Eurípides Barçanufo e outros, que se desprendem, têm plena consciência, se desdobram, se materializam, agem fisicamente, voltam e têm plena consciência. São espíritos que já têm um grande controle, né, destas capacidades. Então, tomemos cuidado aqui com os termos, né? E o desdobramento em si, ele pode ser muito variado, né? Ele pode ser espontâneo, né? Ele acontece espontaneamente. Ele pode ser induzido. Então, nós vemos nas práticas, né, de passe magnético, de hipnose, de passe magnético induzindo transe cataléptico. Então, nós vemos aqui que pode ser muito variado isso. E ele pode ser induzido pela própria pessoa, né, como em algumas práticas de meditação, de desprendimento, né, que vemos, né, nos casos de projeção astral, ou ser hetero-induzido, é alguém que faz o processo e que conduz o processo junto da pessoa. E este desdobramento pode se dar de maneira consciente, como no caso de um Eurípides Barçanufo, por exemplo, um Padre Pio, né, ou semiconsciente ou inconsciente. A pessoa volta, ela tem a sensação de ter visto alguém que ela conhece, de ter visitado o irmão, a mãe, né, e a mãe diz: olha, que estranho, eu te vi aqui, como se você estivesse aqui em casa. E, né, então, mas a pessoa só tem uma lembrança, uma vaga lembrança. E outras vezes completamente inconsciente. Ela pode, às vezes, até aparecer para as pessoas, conversar com as pessoas, mas não ter consciência disso. Ela pode se manifestar de maneira visível ou não visível. Ela visitou alguém, né? Então ela desprendeu-se. Obviamente, desdobrou-se, né? Porque ela assumiu a forma que tem, né, corporal, foi até o lugar, né, visitou o lugar, viu o que está se passando, muitas vezes volta dizendo o que viu, mas ninguém a viu. Então ela estava não visível e às vezes visível, perfeitamente visível. Ela pode estar tangível, né? Ela pode ser tocada, pode tocar as coisas, pode mudar as coisas de lugar, ou não tangível, né? Ela pode ser uma aparência que todo mundo vê, mas não pode tocar. E às vezes ela é realmente, né, visível e tangível, né? Então, é claro que para ela ser não tangível, né, normalmente ela está também não visível. Mas pode acontecer, né, dela estar visível e não tangível, porque o grau de materialização do perispírito é muito leve, né, é muito sutil, podemos dizer assim. Então, esse é um esquema para ajudar a nossa conduzir o nosso pensamento, né? Isso aqui pode ser subdividido, pode variar ainda de outras maneiras, né? Mas isso não é tão importante assim, né? Esquemas são só facilitadores, não devem ser vistos como coisas absolutas, né? Nós podemos mudar isso conforme as nossas necessidades. E nós temos, né, na literatura inúmeros casos, né, realmente inúmeros casos. A literatura espírita é vastíssima, riquíssima, e há casos muito interessantes, né? Esse narrado por William Stanton Moses, né, que foi um grande médium do século XIX. O início de uma das suas descrições é muito interessante. Ele diz: enquanto era ditada a mensagem, ele era psicógrafo. Meu espírito se achava separado do corpo
de modo que eu examinava à distância, né, minha mão a escrever. A importância dos fatos é tal que precisa de uma exposição minuciosa e atenta do que se passou. E aí ele continua descrevendo. Nós vamos encontrar uma parte dessa descrição no livro do Dr. Zalmino. Não a colocamos por uma questão de não cansar, né, a todos vocês. Mas isso dá uma ideia do tipo de situação. Por exemplo, nós sabemos que há pessoas, há descrições de casos de Chico Xavier que ele estava conversando, né, com uma pessoa, ah, ah, ele recebeu pessoas na sua casa, ficou até às 3, 4 da manhã com essas pessoas, elas foram deitar-se, né, quando levantaram, né, ele já estava trabalhando, já estava ativo, aí uma certa parte da manhã ele estava escrevendo, alguém entra, fala com ele responde, né, conversa com a pessoa se retira, né, volta depois, mais tarde, a pessoa volta a conversar com ele sobre o assunto e ele diz, mas o que você está falando? Né, ele falou, aquilo que nós conversamos na cozinha, a hora que você estava escrevendo. Ele falou, meu bem, não era eu, né, era Emmanuel. Né? Então, assim, você fala, meu Deus, como assim, né? Mas isso, né? Nós vemos que essas coisas que acontecem com o Chico, em algum lugar nós vamos encontrar na literatura, né? E é esse tipo de coisa, né? A afinidade entre ele e o benfeitor era tão grande que ele provavelmente se afastava, né, quando Emmanuel queria, né, assumir o controle realmente dos meios físicos. Então, isso mostra, mas ele estava como Moses, né? Ele estava do lado, vendo o processo, né, e acompanhando o que estava acontecendo. Então, é muito interessante, né? Como essas coisas podem variar. Por exemplo, temos uma pessoa das nossas relações que estava com o carro a 100 quilômetros por hora, né, e passou, né, um servo passou e veio, né, se chocou com a frente do carro, assim, de meio de lado, e ela disse, meu reflexo pessoal era desviar, mas eu meio que congelei como se alguma coisa tivesse assumido o controle. Né? Então, vejamos como essas coisas são, né? E isso salvou, né, a pessoa, porque ela não desviou, não capotou, simplesmente se manteve tranquila, né, entre aspas, porque sentiu que é como se uma força tivesse assumido ali o controle. Então é muito especial, porque nós vivemos esses fenômenos, né, e nem sempre nos damos conta. Esse susto, né, pode provocar na pessoa um semidespreendimento. Né? Isso é muito interessante. Nós vivemos muitas situações desse tipo, né? Pessoas em acidentes que vão agir, fazer as coisas, né? Depois a pessoa se dá conta que está, é adrenalina, né? Sim, claro que tem um componente biológico, mas a pessoa às vezes faz coisas, né, que ela se surpreende depois. Como assim eu fiz isso, né? Então é muito interessante porque o psiquismo humano e essa interface espírito, perispírito, matéria é algo que ainda não foi explorado. Graças a Deus, nós temos o conhecimento espírita que começa a abrir essas fronteiras. Mas a variação que pode ter tudo isso é imensa, né? Nós não fazemos nem ideia de como isso tudo pode ser, né? O desdobramento, né, ele pode ser não mediúnico, por exemplo. Né? Então, não é uma questão do espírito que se aproxima do médium, né? O perispírito, como nesse caso do Moses, né, que chega mesmo a assistir a ação, né, do espírito sobre o seu corpo. É, são fronteiras muito imprecisas para nós, tudo isso, né? Bom, nós sabemos que o espírito se aproxima do médium, né? Manipula o seu perispírito,
Mas como assim ele está vendo o corpo que escreve? Então, são fronteiras muito ainda imprecisas para nós. Mas algumas coisas estão mais claras, né? Por exemplo, o desdobramento não mediúnico é uma capacidade anímica. Então, um espírito pode, como Eurípides Barçanufo, Padre Pio, Chico Xavier e muitos outros, né? Teresa d'Ávila, São João da Cruz, tem muitos casos. É uma capacidade do indivíduo, ele se desprende, né? Se desdobra e vai se deslocar para onde ele tem necessidade, para onde a sua vontade o conduz. Eurípides Barçanufo vai falar com pessoas à distância, vai atender um caso, né, de parto à distância, apresenta-se no quarto de uma pessoa, de uma criança que estava com uma pneumonia quase fatal, né? E serve de médium ao Dr. Bezerra para que indique o que fazer com a criança. Vejamos as possibilidades dessas fronteiras, né? São casos narrados na literatura. Eurípides, a família ora, né? Pede o auxílio dele. Ele está encarnado. Ele se apresenta no quarto revestido de uma grande luz, fala, indica, Dr. Bezerra está dizendo para fazer isso, isto e isto. Então, ele está servindo de médium e, ao mesmo tempo, ele está, né, num despreendimento, num desdobramento não mediúnico, mas mediúnico. E, em outros casos, ele agiu completamente por si mesmo, né? Ele se deslocou, foi, fez, né? Por exemplo, quando ele diz aos alunos, depois de um desprendimento, desdobramento desse tipo, ele diz: estive em Versailles e vi, né, o acordo assinado, né, para concretizar o final da Primeira Guerra Mundial. Então, tanto o desdobramento mediúnico como o não mediúnico, conforme já visto, podem apresentar-se como processos conscientes, semi ou inconscientes, né? O caso da professora Emília Saget é um caso padrão, né? Clássico. É aquela professora, jovem professora francesa, que trabalhava num colégio alemão, se não me falha a memória, polonês, e ela, ou russo, né? E ela tinha problema sério, né? Porque ela vivia tendo que mudar de emprego, porque ela trabalhava como professora, era um colégio de meninas, né? Era um internato, dormiam lá, e ela tinha também o quarto dela, como todos os professores. Mas o problema é que, em um certo momento, começou a haver, né, uma discussão intensa lá, porque uma menina dizia: acabei de cruzar com a professora ali em frente da biblioteca. Mas aí a que estava falando com ela dizia: não, ela estava descendo a escada agorinha. Não, não, mas eu a cruzei no refeitório faz 5 minutos. Então, ela começou, né? Haviam, às vezes, testemunhas, 20, 30 pessoas que testemunhavam. E ela, na verdade, estava no quarto, né, muitas vezes dormindo, mas ela tinha essa capacidade, e muitas vezes de mesmo se desdobrar ao lado do próprio corpo, visivelmente para os outros. Então, essas são possibilidades, meus amigos, que nós estamos ainda longe de explorar. Imaginemos o que o futuro nos reserva em termos de recursos, né? Quando nós pudermos, por exemplo, uma pessoa dessa poderia deslocar-se e resolver um problema, ela poderia analisar o próprio corpo, se tivesse um mínimo de conhecimentos médicos, ela poderia analisar o que está se passando num lugar que não. Imaginemos uma situação de acidente, de tragédia, né? Essa pessoa poderia se deslocar, entrar no lugar, né? Um dia isso será algo muito normal, muito comum para nós. Por enquanto, infelizmente, né, são possibilidades que nós estamos apenas começando a explorar, né? Então, o desdobramento, ele pode ser não mediúnico, né, uma capacidade anímica da pessoa,
como ele pode ser e ter um componente mediúnico, né? Ser conduzido pelos espíritos num transe, né? Coordenado com a ação de um espírito, né? E aí nós temos os casos dos desdobramentos tangíveis, né? Que é aquele em que a pessoa se manifesta, se mostra visível e pode ser tocada ou ela toca as coisas. Né? Aqui ele conta aqui o caso de um juiz, né? Que mandou certo dia um dos seus funcionários a uma aldeia nos arredores, né? Passado algum tempo, ele o viu entrar de novo, tomar de um livro no armário e folheá-lo. Perguntou-lhe bruscamente por que ainda não fora onde, né, ele o mandara. A essas palavras, o funcionário desapareceu. O livro caiu no chão e o juiz coloca-o em cima de uma mesa aberto, como caíra. À tarde, de regresso, o funcionário, né, o juiz o interrogou sobre se lhe acontecer alguma coisa em caminho, se tinha voltado à sala onde naquele momento se achava. Não, respondeu ele. Fiz a viagem na companhia de um amigo. Ao atravessarmos a floresta, pusemos-nos a discutir acerca de uma planta que encontráramos, e eu lhe disse que se estivesse em casa, no escritório, né, fácil me seria mostrar-lhe uma página de Linneu, o grande biólogo, né, que me daria razão. Era justamente esse o livro que ficara aberto na página indicada, né? Então, esse é um caso contado por Allan Kardec no Obras Póstumas. E nós vemos aqui algumas coisas que precisam ser esclarecidas, né? Por exemplo, na sequência, nós temos que discutir aqui, né? É possível estar acordado e desdobrado, né? E aí vem, né, alguns questionamentos. Kardec vai dizer, num caso desse, seria preciso comprovar de maneira positiva o estado do corpo no momento da aparição. Até prova em contrário, duvidamos de que o fato seja possível, desde que o corpo se ache em atividade inteligente. De fato, mais razoável seria aceitar que o sujeito, ao se desdobrar, estivesse em transe passageiro, ainda que quase superficial. Então, vejamos o bom senso encarnado, né, que é Allan Kardec. Claro que seria muito estranho, né? O corpo poderia estar ativo? Poderia, por exemplo, se estivesse fazendo uma atividade rotineira, repetitiva, e o espírito poderia estar controlando o corpo, né, e se deslocar, né, se tiver um grande poder, talvez seria possível. Mas Kardec diz isso é muito difícil, né? Por exemplo, o jovem diz que estavam viajando, tiveram uma discussão, e ele disse: se eu estivesse em casa, teria consultado o livro e provaria que tinha razão. Ele pode ter, né? A discussão acabou, ele repousou, né? Entrou ali num estado de sonolência e desprendeu-se, né? Não só desprendeu-se, desdobrou-se. Não só desdobrou-se, tornou-se visível e tangível. Como sabemos que ele se tornou tangível? Porque ele pega o livro, abre o livro, né? E quando é confrontado, né, pelo juiz, ele deixa cair o livro, né, que estava exatamente na página que ele queria consultar. Então, os casos deste tipo são numerosos na história da tradição espiritual do Ocidente e nas nossas vidas também, né? Porque nós vemos pessoas que muitas vezes se desdobram, não têm consciência disso, né? Como é dito aqui, né, no caso, é, a pessoa pode estar consciente, semiconsciente ou inconsciente. E muitas vezes ela não vai ter, né, consciência do que fez. E ele provavelmente, nesse caso, né, não estava consciente, do que fez, porque ele não se lembrava, ele só se lembrou que se ele estivesse, né, em casa, ele teria consultado o livro. Ele veio, tornou-se visível e tangível, né, e saiu do transe porque o juízo confrontou,
E ele provavelmente, né, quando acorda, não traz consigo a lembrança, a memória, porque a reentrada no corpo, né, faz com que a memória perispiritual não seja capaz de ser comunicada à memória física, né, à estrutura física do nosso cérebro, o que é normal, porque o perispírito tem uma tessitura muito mais flexível, fluida, dinâmica, né, do que o cérebro físico, né? Então é por isso que, inclusive, nós não nos lembramos do sono, dos sonhos, né? Quase sempre nós lembramos de coisas marcantes, que essas nós conseguimos transferir do perispírito para o espírito, para o corpo. Mas quase sempre nós perdemos muita coisa, né? As células, os neurônios são muito pesados comparativamente, né, aos neurônios perispirituais, se assim podemos nos expressar. Então, nós vemos, né, que estes casos são casos extremamente complexos, né? Não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa fácil de explicar. Os casos são muito numerosos, nós sabemos que eles existem, né? As descrições são muito claras, muito numerosas, mas nem sempre nós conseguimos, né, ter uma percepção muito clara, né, do que está acontecendo. A doutrina espírita nos dá, né, de uma maneira muito, eu diria, não existe provavelmente outra denominação filosófica, espiritualista, capaz de nos dar, né, uma visão tão substancial, tão clara desse tipo de fenômeno, né? Os eventos descritos nos casos de Eurípides Barçanufo, nos casos de Chico Xavier, né, são casos extraordinários, né? Eurípides Barçanufo tinha um controle e uma consciência desse estado que era algo digno de um santo, né? Se fosse católico, teria sido canonizado. Então, aqui está, né, um item que nós falamos agora de pouco, do Stanton Moses, né? E ele diz aqui, né, eram 2h30 da tarde, me achava sozinho em meu quarto, repentinamente senti vontade de escrever mediunicamente, coisa que já não me sucedia há 2 meses. Sentei-me à mesa e a primeira parte da mensagem foi escrita rapidamente, depois do que passei provavelmente ao estado de transe. Aqui ele quer dizer provavelmente a um transe profundo, né? Minha primeira recordação foi a de ter me visto em espírito junto do meu corpo, que vi sentado à mesa, tendo a pena entre os dedos e a mão no papel. Observando tudo com imensa estupefação, notei que o corpo físico estava unido ao corpo espiritual por um cordão fino e luminoso, e que os objetos materiais pareciam ser sombras, ao passo que os espíritos presentes pareciam sólidos e reais. Interessante, né? Isso é algo que, infelizmente, alguns irmãos nossos não entendem, né? Quando você está numa dimensão e você é feito daquela mesma dimensão, claro que ela é absolutamente real para você. Assim como quando habitamos na dimensão física, tudo que é físico e tudo, né, todas as pessoas que estão vestindo o mesmo corpo que nós, né, da matéria, da mesma matéria, são absolutamente reais para nós. Por detrás de meu corpo material achava-se Hector, o espírito, né, era o guia dele, com uma das mãos em minha cabeça e a outra superpondo a mão direita empunhando a pena. Então veja que ele está num grande desprendimento, né, mas conectado ainda ao corpo, né, e o processo está se fazendo.
O espírito está com a mão na cabeça, né, fisicamente, e com o braço estendido sobre o braço dele, né, mas esse desprendimento, né, permite a ele assistir o fenômeno enquanto participa do fenômeno. Vejamos bem. A pouca distância encontrava-se Imperator, com alguns espíritos que há muito se comunicavam comigo, e depois ainda outros espíritos que eu conheci, dispostos em círculos e observando atentamente a experiência. Do teto, ou antes, através do teto, espalhava-se uma luminosidade infinitamente doce, e por intervalos, raios azuis dardejavam o meu corpo. Cada vez que tal se produzia, via o meu corpo fremir e sobressaltar. Era um meio de saturação e revigoramento dele. Observei, além disso, que a luz do dia era diluída, que a janela parecia escurecida e que a luminosidade que permitia enxergar era de origem espiritual. Extraordinário, né? A vivência dele e precursora do que nós veremos nos textos mais tarde, nas descrições, né? Então, Imperator explicou que eu estava assistindo a uma cena real que me era oferecida para me instruir sobre o modo de operar dos espíritos. Vi Hector ocupado em escrever, mas a ação não se produzia como eu imaginava, isto é, guiando-me a mão e impressionando-me o espírito, mas sim projetando um raio de luz azul sobre a pena, força que assim projetada provocava o seu movimento, que obedecia à vontade do espírito dirigente. Com o intuito de me provar que a mão não passava de um simples instrumento não essencial à ação, foi-me a pena arrebatada da mão e permaneceu na mesma posição por efeito de um raio luminoso projetado sobre ela, que, para maior surpresa, continuou a se mover, escrevendo sozinha. Maravilha que me arrancou uma espécie de grito, sendo logo advertido de que deveria permanecer tranquilo e não perturbar a gênese dos fenômenos. Então vejamos que são descrições, né, de uma grande. São surpreendentes, né, são fenômenos que nós, infelizmente, não temos como reproduzir, né, todos os dias, que não temos ainda um controle muito grande, né? E que nós ainda estamos começando a conhecer e a explorar, né? Um dia virá em que nós teremos condições de explorar tudo isso, de compreender mais e, sobretudo, de desenvolver e vivenciar tudo isso, né? Aqui temos um caso, né, relatado por Inácio Ferreira, que diz: Eurípides achava-se em plena função da cátedra do quinto ano no seu colégio Allan Kardec. Caiu em transe por alguns minutos, branco, cadavérico, provocando inquietação aos seus alunos, que não sabiam o que fazer. Aos poucos foi readquirindo a cor e voltando a si, ante a alegria e a satisfação de todos, e afirmou: Tomem nota. Vi no Salão Nobre de Versailles o Tratado de Paz. Deu em seguida os nomes dos que o assinaram e a hora exata. Então, isso ele dizer que viu, né, a assinatura do tratado poderia ser um grande chute, né? Vamos arriscar. Mas quando você dá nomes de quem assinou e a hora exata, bom, aí já não é mais, né, um caso de tentativa e erro. Época em que não havia rádio, todos, entre crenças e descrenças, ficaram aflitos pelas chegadas dos jornais, o que se deu dias depois, trazendo a confirmação de tudo para regozijo daqueles que nele confiavam e maior desespero dos que o consideravam como louco e visionário. Então, mais uma vez, né, nós vemos
É, essa, essa capacidade, né, de Eurípides, ele não só, nesse caso, como é que seria, né, a categorização? Ele se desdobra, ele assiste a um evento, ele não está visível, não está tangível, mas ele participa do evento, tem plena consciência dele. O corpo está completamente num estado de dormência profunda, né? Ele fica branco, lívido, porque o perispírito se afasta, quase que como se ele estivesse deixando o corpo. Então, o corpo se aproxima muito do estado de morte, né? Entra quase que num estado de hibernação profunda, graças à intensidade do transe. E ele, ao fazê-lo, né, o faz tendo plena consciência. Isso que é extraordinário em Eurípides Barçanufo. Então, ele tem plena consciência do que está acontecendo, né? E isto é realmente, né, algo extraordinário, porque era uma capacidade que dependia dele. Ele tinha essa capacidade, né? Ele tinha a capacidade de ver a distância, ele tinha a capacidade de desdobrar-se, era um médium extraordinário, né? E, claro, nós temos notícias, né? Como todo mundo já ouviu de alguma forma, né? Falar na doutrina espírita, dessa capacidade que ele tinha, inclusive de agir fisicamente, né? Ele vai socorrer uma senhora que está em trabalho de parto, o marido está vindo, né? Então ele tem a dupla vista, ele vê o marido que está vindo procurá-lo. Como assim ele vê, né? Claro que esse marido, quando, né, deixou a casa e começou a pensar nele, você está mandando ondas, né, de pensamentos que ele captou, interpretou, recebeu a mensagem. E ele avisa os alunos, né? Eles já estavam nesse momento já mais acostumados com o que ele fazia. Ele diz: me deixem quietos, né? Continuem trabalhando, fiquem em silêncio e eu estarei de volta. Ele diz: um senhor está vindo, né, me procurar, mas ele vai atender a mulher, se materializa, ajuda no trabalho de parto, né, se assegura de que está tudo bem com ela, volta. E o marido chega no colégio, pede para falar com ele. Quando chega até ele, ele diz: pode voltar, está tudo bem. Quando ele volta, a mulher diz: né, porque você demorou tanto, doutor Eurípides, né, doutor não, né, ele não era médico, Eurípides, né, já veio. E então aí veja um imbróglio, né, da situação para o marido se explicar, né? Você foi chamá-lo, ele veio, já foi, e você ainda não chegou, né? Só chegou agora. Na verdade, Eurípides tomou uma estrada mais rápida, né? Então, são fatos extraordinários. Há descrições de Chico Xavier, né, em dois lugares ao mesmo tempo. Famosa descrição de que ele está numa livraria com amigos e aí começa a juntar gente, fora da livraria, né? E nisso chega um guarda que pede para entrar né, e quem foi chamar o guarda tinha sido o Chico, né? Ele diz: mas o senhor já está aqui, né? E foi o senhor que foi me chamar lá dizendo que poderia haver problemas aqui. Então, esse tipo de coisa acontece com esse tipo de espírito, né? Eles têm um controle. Veja que não é um processo mediúnico, é um processo anímico, né? Depende da capacidade da pessoa. Toda noite, quando nós dormimos, nós nos desprendemos. Esse desprendimento pode ser muito leve, né? Porque há pessoas que ficam grudadas ao corpo, né? Dormem ou têm a impressão de dormir, né? E há outros que podem realmente, né, aventurar-se na vida espiritual, encontrar outras pessoas, participar de eventos, de reuniões, de formações, né? Imaginemos quando chegar o tempo, né, em que a nossa evolução nos permitirá
aproveitar as duas dimensões da vida de modo perfeitamente positivo, né? Podemos seguir estudos e formações no plano espiritual, participar de trabalhos, projetos, né, ajudar pessoas e, ao mesmo tempo, viver nossa vida física nas limitações de um corpo físico. São horizontes, né, que se abrem para nós, que nós estamos começando, né, a explorar. O caso, né, da jovem Sagé, Emília Sagé, que falamos agora de pouco, uma das pessoas, né, que testemunha esse evento é a baronesa Júlia de Goldenstube. E a baronesa Júlia de Goldenstube era irmã do barão de Goldenstube, que era médium, né, e ela depois acompanha o irmão nas suas vivências mediúnicas de escrita direta, né, espíritos que escreviam diretamente sobre a pedra, ardósia, sobre papéis que eram guardados em cofre ou caixas, né, que traziam assim, notícias, assinaturas, né? Então, ela depois, ela testemunha esse fenômeno, né? Durante 18 meses, ela esteve como interna nesse colégio de meninas e ela testemunha igualmente o fenômeno, né? Ela testemunha os ocorridos com a Emília de Sagé. E depois isso é descrito, né, por ela ao Alexander Aksakov, que vai descrevê-lo, né, no seu livro Animismo e Espiritismo. Interessante, né? Esse livro é um tesouro, porque ele, inclusive, assim como César Lombroso, né, eles entendem que o fenômeno anímico é, na verdade, uma prova do fenômeno mediúnico, né? Porque se nós podemos fazer certas coisas no estado de vigília corporal, física, ou semivigília, né? Se nós podemos transmitir pensamento, ver a distância, falar com pessoas, nos desprendermos e desdobrarmos, se nós podemos agir à distância, ver a distância, isso indica que há em nós uma capacidade que depassa, né, os limites impostos ao corpo físico e mesmo os limites impostos pela física à velocidade para os eventos, né? Einstein vai dizer que nada pode ser mais rápido do que a luz. Mas, né, nós vemos nesses fenômenos que sim, né, eles podem se dar de uma maneira muito mais rápida, né, praticamente instantânea. Então, tudo isso nos coloca diante de leis da física que a física ainda não abordou, né? A física relativística, por exemplo, ela é uma física da matéria, né? Embora já considerando, né, como padrão, como ela trabalha com a velocidade da luz como limite, né, de toda a velocidade possível para a matéria, né? Porque a física ainda não alcançou o espírito. Então, o que se passa, né, nas dimensões do espírito é algo que vai mudar profundamente a ciência humana, né? Nos próximos decênios, nós teremos que aproximar a ciência da Terra das noções de perispírito. Nós teremos que aproximá-la, né, dessas capacidades que estão implícitas no ser humano e em alguns já explícitas, né? Então, não são casos generalizados, não são casos que estão por toda parte, mas o fato de que nós já tenhamos conhecimento deles, que tenhamos tido, né, uma dezena e talvez, né, uma vintena
de grandes pesquisadores nos primeiros séculos, né? Nós temos James Slope, William James, nós temos Aksakov, César Lombroso, Bosano, William Crookes, né? Notzen, Notzen, e tem toda uma série, né? Aqui agora me escapam alguns nomes. É, Todos esses indivíduos colecionaram centenas de casos, né? A revista de pesquisa, né, psicológica inglesa tem uma coleção imensa. A revista francesa, na qual escrevia Richer, as coleções são imensas. Então, tudo isso está, né, disponível para que nós possamos entender a dimensão desse psiquismo humano que nós ainda, para nós, é um território desconhecido. Né? Emmanuel fala que nós, diante do espírito, somos como um indígena, né? Nas margens de uma floresta e estamos explorando ali os primeiros metros, né, dessa grande floresta. Nós não temos nem ideia, né, do que está aí para ser descoberto e compreendido. Então, amigos, nós por hoje finalizamos, né? Na próxima semana estaremos trabalhando, né, já um outro conteúdo que veremos se é necessário colocarmos, né, um separado de outros, porque tem a fotografia transcendental, a transfotografia. Talvez façamos um agrupado para finalizar esse capítulo 5, né, que é provavelmente o que vai ser feito. Então, nós agradecemos aqueles que tiverem interesse, né, nesses assuntos, nesses estudos, que queiram, né, interagir, escrever, colocar observações, questões, né, nos fará muito prazer em procurar interagir, responder, conversar, né, sobre tudo isso. Como eu disse, são fronteiras que nós estamos apenas começando a conhecer, né, mas dia virá em que e acho que a doutrina espírita e o estudo que ela nos oferece nos permitirão avançar, né, de modo a explorar um pouco além essas fronteiras extraordinárias do espírito humano. Então, queridos amigos, nós finalizamos por aqui, né, agradecemos com muita alegria, com muito carinho e pedimos ao Senhor que abençoe e ampare a todos nós. Um grande abraço e até a semana que vem.